Quando começou 2026, todo mundo só tinha uma teoria. O Lula vai entrar, o Supremo não gosta do Lula, o Alckmin vai esperar até o momento certo, dá a rasteira, Lula cai, Alckmin é o próximo presidente, o sistema fica feliz e tá tudo bem. Só que passou o primeiro ano, 2023 já foi. Passou o segundo ano, 2024 já foi, já estamos em dezembro. E o homem ainda tá lá. Pois é, mas agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Vai ter uma substituição sim. E aí, fica ligadinho que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Muito importante sua participação aqui com a gente. Seja sábado, seja domingo, não importa. A gente está aqui sempre trazendo conteúdo de alta relevância para você. Bora começar? Vem comigo? Vamos lá, pessoal. Ó, só lembrando que você que não fez o download ainda do Segredos Milionários dos Leilões, aproveita. Está aí disponível para você ganhar bastante dinheiro, né, com leilões de imóveis. Bora começar? Vem comigo. Governo Lula protocola projeto que limita o crescimento real do salário mínimo. Está ficando cada vez mais evidente e escancarado que o Lula não está nem aí para o pobre. Né? Ele está pouco se preocupando com o pobre. Ele só quer permanecer no poder. As máscaras estão caindo. Né? Então, assim, tem poucas pessoas aí ainda desprovidas de inteligência que acreditam que o Lula está preocupado com o mais pobre. Mas, enfim, olha essa matéria da Revista Oeste. O governo Lula protocola projeto que limita crescimento real do salário mínimo. O governo federal protocolou na Câmara dos Deputados na última sexta-feira, dia 29, o projeto de lei que limita o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano. Então aquela história de aumento real do salário mínimo é balela, foi estelionato eleitoral para enganar você que é idiota e que acreditou que eles iam preocupar com o mais pobre com a questão do salário mínimo. Tá? Não foi. A iniciativa faz parte do pacote de ajuste fiscal anunciado na última semana. A expectativa é que essa medida resulte em economia de 2,2 bilhões em 2025 e 9,7 bilhões em 2022. Cara, a gente precisa entender uma coisa. O governo ele não tem que estabelecer políticas e métricas de salário mínimo. Salário mínimo é uma questão de mercado. Não tem nada a ver com o governo. Tá? Então, assim, esse negócio, eu vou estabelecer um limite, só pode aumentar 2,5% do salário mínimo. Ele está interferindo no mercado. Não, eu vou ter que estabelecer o quanto as empresas têm que subir do salário mínimo. Também acho um erro, tá? Eu sou contrário a isso. Mas ao estabelecer um teto, o Lula limita, né, o possível crescimento, inclusive, das pessoas que ganham salário mínimo. Então ele não está preocupado com os mais pobres. Sandro, mas teve o anúncio do imposto de renda até 5 mil. Opa, quem ganha até 1.900, que é a classe mais pobre, não paga imposto de renda. De 1.900 até 5 mil é a classe média, que o Lula mesmo sabe que se subir um pouquinho na escala, ganhou mais de 4 mil, não ganha voto. Então é uma política populista e barata do Lula, só isso. Dá uma olhada na matéria do Globo aqui. Preocupação com o imposto cresce e eleva a percepção de que o Brasil está na direção errada. É o Globo falando isso, gente. É o Globo já reconhecendo que o Brasil está para o caminho errado. Então, assim, não tem quem mais tenha sanidade mental para defender esse governo. 6 a cada 10 brasileiros avaliam que o país está caminhando na direção errada, segundo avalia nova edição da pesquisa What Wars the World, né, do Instituto Ipsos. A taxa de 61% que pensam assim supera em 3 pontos percentuais o índice de outubro e se torna a mais elevada registrada desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Dentre os temas que mais tiram o sono da população, a pobreza, a desigualdade social é a segunda mais citada, por 38%, atrás apenas de crime e violência, 42%. A sensação de insegurança é maior. A sensação de quebradeira do Brasil é maior, a sensação de pobreza é maior, ou seja, não tem noção nenhuma do que fazer com o Brasil. Matéria do Poder 360. O Haddad veio com um migué agora, de que, não, nós falamos essa questão da isenção do imposto de renda, mas isso aí foi vazado, não era para sair agora. Mentira, balela, né?
O Haddad diz que vazamento sobre isenção do imposto de renda atrapalhou. O ministro da Fazenda afirma que a divulgação antecipada foi responsável pela má reação do mercado financeiro. É mentira, tá? Só serviu para tirar aí onda, né, mostrando que o governo é só um governo populista e barato, que quer alcançar voto da classe média, mas não está nem um pouquinho preocupado em resolver o problema. Colocaram aí argumentos de que vão solucionar o problema econômico do Brasil e a realidade dos fatos não é essa. O Demétrio, né, da Globo News, até a Globo está detonando o Lula. Olha isso, é sinal de que, sabe, cada hora que se passa a gente vê que o Lula está perdendo mais apoio, mais adeptos. Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar caindo, mas dá uma olhada nisso. Lula resolveu jogar para a plateia. Qual plateia? Lula falou que o mercado reage quando os mais pobres são beneficiados pelo governo. É mentira. Os mais pobres já são isentos do imposto de renda. Obrigado, Demétrio. Por chamar o Lula de mentiroso. É mentira. Ele está mirando o pessoal que ganha de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, a baixa classe média, um setor da sociedade onde o PT e Lula têm vastas dificuldades eleitorais. Então é uma medida eleitoreira, demagógica, que não precisava ser apresentada agora, né, mas que ao ser apresentada produziu o fracasso do anúncio do pacote. No fundo, um naufrágio do anúncio do pacote que era para melhorar as expectativas, piorou as expectativas do mercado. O resultado disso, pressão inflacionária, pressão sobre os juros. Inflação mais alta, juros mais altos, quem perde? Perdem todo mundo, mas perde principalmente os mais pobres. Então não é verdade que o mercado fica contra medidas que beneficiam os pobres. Nesse caso, o mercado está contra uma medida que atrapalha os pobres. Para você ver que, sabe, hoje, com as redes sociais, hoje, com a divulgação das informações, o povo não é mais besta. 61% dos brasileiros, né, ou mais, isso aí são pesquisas, mas 61% dos brasileiros já entendem que o governo Lula está perdido, né? Não tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Então, se você ainda acreditava naquele discursinho que o PT está preocupado com os pobres, se preocupa com os mais pobres, pois é. Lê do engano, né? Dá para entender que você não está muito conectado com a realidade. Inclusive, as alianças que o PT faz são cada vez piores. Sabe a BID? Né? Inclusive está começando uma campanha de boicote à BID. Tá? A BID é uma fábrica chinesa. E o formato dos chineses de se utilizarem não é o que o brasileiro está acostumado. O brasileiro está acostumado com um padrão mais americano, com respeito às pessoas, com respeito ao ser humano. Pois é, lá na China não. Lá na China é no chicote, é trabalho escravo. Olha só essa matéria do Conexão Política e do 55 Invest. A BID, fábrica chinesa na Bahia, é denunciada por agressões e maus tratos a operários. Meu amigo. Estão batendo nos trabalhadores lá na Bahia. A fábrica da BID em Camaçari, na Bahia, está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público do Trabalho da Bahia após denúncias de condições de trabalho degradantes em episódios de agressão física contra operários, muitos deles estrangeiros, contratados por empresas terceirizadas. As acusações revelam em reportagem da agência pública, apontam jornadas extenuantes, falta de equipamento de proteção individual e condições precárias de alojamento. Conforme a investigação, operários estariam trabalhando até 12 horas por dia, sem descanso semanal, em condições insalubres, incluindo relatos de trabalhadores bebendo água de poças por falta de acesso à água potável. Vídeos e imagens obtidos pela reportagem mostram ainda cenas de agressão física, como socos e pontapés aplicados pelos superiores. É o padrão China, né? O padrão que o Lula tanto gosta. E depois, ainda tem gente que acredita que está preocupado com os pobres. O Ministério Público do Trabalho confirmou a abertura de um inquérito para apurar as denúncias e realizou uma inspeção em 11 de novembro com participação da Polícia Federal. Foram solicitados documentos como contrato de trabalho, vistos de estrangeiros e relatórios de saúde ocupacional. O procurador Bernardo Guimarães afirmou que foram identificadas falhas no ambiente de trabalho que precisam ser corrigidas. A montadora
chinesa, a BID, em nota, diz que repudia os episódios e alegou que aplicou o afastamento dos agressores. A empresa também afirmou que os funcionários envolvidos já receberam o suporte necessário para continuar trabalhando, né? Deixa seu comentário sobre isso aí, né? Para mim, gente, assim, uma cultura, um modo de agir não muda porque você muda de local, tá? Então, assim, lá na China é isso, gente. A China é uma ditadura. A China, o superior bate nos funcionários. É assim que funciona lá, tá? Tem campanhas de humilhação dos funcionários. Lá, o povo é tratado como coisa do Estado. É o padrão Partido Comunista Chinês de ser. É assim que funciona lá. Então, no final das contas, você acha que as práticas deles vão mudar de uma hora para outra? Só porque mudaram de país? Não vão, né? Não é à toa que o Lula vê com tanto agrado, né, o modelo chinês, né? É o que ele queria fazer com todos aqui no Brasil, não tenha dúvidas. Vamos lá. Lembra do Alckmin? Pois é, ele quase não aparece, né? A Janja aparece mais que ele. O Alckmin não esconde o sonho de ninguém de ser o presidente da República. E a aposta era que o Alckmin era o mentor por detrás de tudo isso e que o Alckmin ia assumir o lugar do Lula depois que o Lula, né, caísse. Ainda está em tempo? Tá, a gente não sabe o tempo, né? Falta 2 anos aí ainda. Pode acontecer e o Alckmin ainda se tornar presidente da República. O fato é que depois dos 2 anos, aí tem que ter nova eleição. Ele pode até ficar como interino, mas se acontecer alguma coisa em relação ao Lula, um impeachment, muita coisa pode acontecer e o Alckmin acabar não ficando pelo resto da presidência como ele queria. O Geraldo Alckmin pretende reeditar a parceria com Lula, mas cotados a vice não faltam. Olha o que essa matéria da Veja falou. Há 2 anos da próxima corrida ao Palácio Planalto, Lula ainda não disse se tentará um novo mandato. Tomara que não, né? Mas seus assessores mais próximos garantem que o petista concorrerá novamente. Tá. Eu, sinceramente, acho o seguinte. Se o Lula tentar concorrer novamente, nós estamos num risco muito grande. Ele não é bobo, ele sabe que a população detesta ele, que a popularidade está péssima, nada que ele inventar ou mentir vai ser mais fácil para enganar o povo do que o preço das coisas, né? A sensação de empobrecimento é muito grande. Então, se o Lula tentar concorrer de novo, falar, não, eu vou ser candidato. É porque ele está pronto para tudo ou nada. Isso me assusta. Eles deixam em aberto, no tanto, que a participação do futuro pleito do atual ministro Geraldo Alckmin, que a depender da necessidade e da conveniência eleitoral, pode ser substituído por um quadro de outro partido, especialmente de uma legenda mais do que o PSB e de mais perfil ao centro. Cotados para a função não faltam. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o Alckmin, né, à época, foi a base, né, o alicerce que deu sustentáculo de que o Lula não faria um governo tão ideológico, de que o Lula não seria tão radical, tão extremista. E aí, todo mundo imaginando que o Alckmin seria o cara que seria o Temer da Dilma, né? Não, eu vou te monitorar. Mas se você começar a pisar na bola e fora demais, eu te dou um impeachment. Só que o que aconteceu foi o contrário. É o Alckmin que radicalizou. É o Alckmin que estava lá do lado do cara do Irã. É o Alckmin que está postando do lado de ditaduras. É o Alckmin que está defendendo todas as bandeiras radicais da esquerda. É o Alckmin que radicalizou. Só que o mercado também não está satisfeito com isso. Ninguém está satisfeito com isso. E o que acontece? Há uma aposta agora do Lula em ir mais ao centro, né? Colocar alguém mais ao centro para sinalizar de novo, não, calma, eu ainda não vou ser radical quanto o Bolsonaro, né? Na visão deles, quem é radical é o Bolsonaro, não é o Lula, não. Não é o Lula que faz esse tanto de atrocidade, que se vincula com o Maduro, só com coisa ruim, não. É o Bolsonaro. Mas, na visão deles, se ele se aproximar mais ao centro e com um partido maior, ele tem chance de ganhar. E aí a aposta do Lula é o Kassab, gente. É o Kassab. Então, a chance do Kassab apoiar o Lula em 2026 é perigosa. E se ele fizer isso, meu amigo, são períodos tensos, né?
da história brasileira. Será algo grave na história brasileira. Então, a gente vai estar acompanhando o que vai estar acontecendo. Mas a gente sabe que em 2026 tem que surgir um nome, né, mais à direita ou à centro-direita para bater de frente com o Lula. A aposta está sendo o Tarcísio de Freitas, né? Mas há quem diga que o Tarcísio ele vai manter o seu alinhamento como governador do estado, mais uma vez. Um nome que vem surgindo é o Caiado. E, assim, eu dou 100% de apoio ao Caiado. Se o Bolsonaro não puder concorrer, for o Caiado contra o Lula, eu voto 1000 vezes no Caiado, mas não voto no Lula. É simples assim. Então, assim, ano de 2026, você já tem que estar preparado para dialogar, tá? Bolsonaro vai segurar até o final, para depois ele escolher um nome. E aí a gente não pode deixar que o racha que aconteceu em 2024, em São Paulo, por exemplo, seja reflexo de um racha em 2026. Eu aposto que Bolsonaro vai ter que ter o máximo de coalizão possível. Seja Temer, seja o Aldo Rebelo, né? Até o Ciro Gomes, se quiser apoiar um candidato Bolsonaro, é bem-vindo. Pablo Marçal tem que apoiar, o Bolsonaro tem que apoiar, todos têm que se juntar em torno de um nome só. Tá? Tem que ter uma frente ampla, assim como o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Vamos falar do Elon Musk. O Elon Musk surpreendeu agora, né? Quer ficar mais rico ainda, né? E vai entrar num novo segmento agora, segundo ele, para revolucionar esse segmento de videogames. Elon Musk anuncia a entrada no mercado de videogames. O empresário norte-americano Elon Musk anunciou na quarta-feira que seu estúdio de inteligência artificial, a Shay, passará a desenvolver jogos, ou XAI, né? Passará a desenvolver jogos e videogames. O CEO da Tesla e da SpaceX publicou a informação em primeira mão em seu perfil no Twitter, né, no X, rede social, da qual também é dono. A XAI também desenvolve o Chatbot Grok, um dos principais concorrentes do ChatGPT da OpenAI, né? Então ele vai entrar pesado no mercado aí de videogames também. Vamos falar de coisa boa pro velho da van, né? O cara que, assim, é uma figura que gera muito emprego, é uma figura que, sabe, tá preocupada com o crescimento do Brasil, isso aí não há dúvidas, e que foi perseguido como se não houvesse amanhã. Pensa num cara que esteve na mira do sistema. É o Luciano Hang. Está inelegível sem nunca ter concorrido a um cargo. Né? Sem ter concorrido a um cargo. Mas a Avan, né, a empresa do Luciano Hang, teve vitória na justiça contra o Google. Olha aí, isso sim é necessário discutir. A Justiça de Santa Catarina determinou que o Google bloqueie anúncios falsos que utilizem a imagem das lojas Avan e a de seu proprietário, o empresário Luciano Hang, sobre a pena de uma multa de 200 mil por cada propaganda ilegal. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a 20 milhões. A decisão da segunda vara civil de Brusque foi publicada na última segunda-feira, dia 25. Agora o Google tem 48 horas para revisar os anúncios e remover os conteúdos que façam uso indevido do nome, imagem e marca de Hang na Avan em golpes. Né? Então o que estava acontecendo? Vários perfis estavam utilizando o perfil do Luciano Hang e da Avan para aplicar golpes. E o Luciano Van Hang vinha denunciando isso e o Google não tomava medida nenhuma, né? Se ele falasse do Lula, derrubava, mas outros usar o perfil... Olha só, ele não pode usar o perfil para falar de política, cai na hora. Mas outros podem usar o perfil com a imagem dele para aplicar golpes. Então, o Luciano Hang ganhou, né, uma decisão judicial, e nessa decisão judicial ficou entendido que a cada vez que permanecer um perfil depois de 48 horas de notificado, o Google vai ter que indenizar as lojas Avan. Né? Essa questão aí é, sem sombra de dúvidas, do uso, né, de perfis falsos, uso indevido das redes sociais. Isso aí é um assunto que gera muita discussão e que ainda vai dar muito pano para manga. Né? É isso. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Tá? 9 horas eu estou de volta aqui com vocês. Grande abraço.